te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Uou! E aí, meu povo? Qual é a série que estamos atualmente? Vocês sabem? Vocês sabem? Foi muito baixo, foi muito baixo. Vamos lá. Mas alguém além de Lucas sabe que série estamos hoje? Aê, show de bola. Boa, boa, boa. Como é que é? Quem sabe qual foi a pregação? Quem sabe qual foi a mensagem da semana passada? Quem lembra? Como? Quem falou? Eu escutei alguém falar. Muito bem, foi medo. A gente usou que personagem para falar sobre o medo? Sim, o personagem da Bíblia que a gente usou para falar sobre o medo. Isso, muito bem. O que é que aconteceu na vida de Moisés? Como foi que ele teve medo? Cadê o medo de Moisés? Foi onde? Isso mesmo, que ele teve medo de mandar, ele pediu para outra pessoa ir. E a mensagem de medo foi finalizada com o finalzinho o ápice do ministério de Moisés, onde Moisés estava levando muitas pessoas e conduzindo para uma libertação ousada. E Cristo deseja fazer exatamente a mesma coisa conosco, nos conduzir, trabalhar em cima dos nossos medos, em cima das nossas fraquezas, para que Ele seja glorificado. Muito bem. A pregação de hoje é sobre... A pregação de hoje é sobre o tédio. Isso aí. Uou! Isso aí. A pregação de hoje é sobre tédio. Para introduzir um pouco a pregação, a gente tem uns videozinhos. Tem uns videozinhos? Tem? Então pronto, pode rodar aí, família. Cara, hoje vamos acompanhar alguns dos melhores momentos da emoção tédio em Divertidamente 2. Quando as novas emoções são apresentadas na sala de comando, vemos pela primeira vez a tédio. Que emoção é essa? A tédio. É o quê? É tédio. Ou podem me chamar de deprê. Quando a inveja fica toda empolgadinha que a ansiedade a deixou no comando, a tédio manda essa. Você pega o comando que eu já compro. É claro, viu isso, tédio? Ela me escolheu. Pra que tanta empolgação? A ansiedade e a inveja empolgadas para se saírem bem no dia do treino. E a tédio não está nem aí. Amanhã vai ser crucial. E é por isso que precisamos de ajuda. Tá prestando atenção, tédio? Não. Agora, a minha cena favorita é quando a tédio perde o seu celular. Fone. É o quê? Meu telefone? Onde é que tá? Fala sério! Não pode ser! Não! Qual a sua cena favorita da tédio? Comentem! Cadê? Tem mais um? Tédio é uma emoção que também cumpre bastante o papel da preguiça em Divertidamente 2. E tem um detalhe no design dela que ficou perfeito. É uma personagem tão preguiçosa, mas tão preguiçosa, que ela não teve forças nem pra terminar de vestir uma das meias até o fim. Se você reparar em várias cenas, a pontinha fica balançando pra lá e pra cá, meio solta, porque ela não teve capacidade nem de colocar a meia inteira no pé. É isso aí. Muito bem. Depois dessa breve introdução sobre a tédio, a gente vê, e depois eu vou falar sobre o episódio do celular da tédio. Eu vou explicar aqui, é bem massa. A tédio foi um personagem muito bem representado por Divertidamente 2, tá ligado? Principalmente porque é muito presente no contexto dos adolescentes. Existe muito. Quem aqui já ficou entediado ou entediada com alguma coisa? Se não levantar a mão, eu digo que é mentira, viu? Porque tá danado, pô, peraí. O cara dizer que nunca se entediou, eu acho loucura. Muito bem. Muito bem. Mas vocês podem se perguntar o seguinte, mas afinal, o que é tédio? Em Divertidamente 2, o tédio aparece como uma das emoções que aparecem na vida do adolescente, que surgem junto com a adolescência. E o que caracteriza o tédio no filme é essa parada de achar as coisas sem graça.
de não dar bola para as coisas, de entender que as coisas já não dão mais prazer, já não tem mais sentido, tá ligado? Que as coisas começam a perder impacto. Então, a gente consegue classificar o tédio como uma emoção que usamos muitas vezes como desculpa para fazer aquilo que deveria ser feito. E nesse caso do tédio, isso não acontece por causa de cansaço. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cansaço, sobre exaustão. Mas o tédio, ele acontece quando a gente não acostuma o nosso cérebro a viver com doses de dopamina pequenas. Tá ligado? Por quê? O que é que acontece? Entrando aqui na parte meio nerd, meio científica da história, a gente tem as três... Eu vou usar essas 3 fases da vida. A gente tem quando é criança, quando é adolescente e quando é adulto. Quando a pessoa é uma criança, qualquer coisa é estímulo demais. Quem aqui tem irmão pequeno? Irmão pequeno, olha ali, irmãozinho pequeno. Muito bem. Quem tem irmão pequeno sabe, o irmão ou irmã pequeno sabe, que por algum motivo, do nada, a criança, ela acha uma coisa totalmente aleatória o máximo. Sei lá, acha uma vassoura. Nossa, gostei muito da vassoura. Por quê? Ela gostou da vassoura, tá ligado? No outro oposto, a criança, a gente tem um adulto. No adulto, o sistema nervoso do adulto já está formado faz tempo. Aí, o adulto é tanto que ele já é acostumado com essa parada de as coisas não lhe estimularem mais. Tia, eu tenho quase certeza que a senhora faz alguma coisa muito específica para se divertir, não é verdade? Você não faz nada para se divertir. Muito bem. Isso é uma coisa que acontece muito com o adulto. Como não é qualquer coisa que passa a estimular o adulto, que passa a deixar o adulto feliz, a ter uma diversão, o adulto ele começa a estipular coisas específicas que lhe deixam divertido, que lhe dão diversão, que lhe dá prazer. Como, sei lá, tem adulto que gosta de jogar videogame, tem adulto que gosta de fazer aquelas saídas em casal super fofinhas, tá ligado? Isso acontece muito. Tem adulto que gosta de sair para o parque, de ir para a academia. Ou seja, de um lado, a gente tem a criança que é facilmente estimulada por qualquer coisa, que qualquer coisa é uma baita de uma explosão de dopamina. Do outro lado, a gente tem um adulto que já se acostumou com a vida de não ser mais estimulado facilmente, de não ter mais diversão com qualquer coisa que acontece na vida. E onde é que o adolescente entra? O adolescente está exatamente no meio. Ele não é mais criança, mas ainda não é adulto. Aí o que é que acontece? Na vida do adolescente, e o pior é que isso é muito louco, isso pode acontecer em um período de tempo não assim tão grande, tá ligado? Muitas vezes o adolescente ele se pega e diz, caramba, eu gostava tanto de fazer tal coisa ano passado e agora eu não gosto mais, que loucura é essa? Isso é a parada que o sistema nervoso do adolescente, ele começa a ficar menos sensível. Na adolescência, o nosso sistema nervoso começa a se dessensibilizar, tá ligado? Como assim, Augusto? Com o cotidiano, com as coisas que vão acontecendo na vida, você já não é mais novidade. Você conviver a sua vida normal. Enquanto para uma criança, qualquer coisa é novidade, para um adolescente, as coisas já não passam a ser uma novidade tão atrativa. Ela já entende que ela vai para a escola, que o adolescente ele entende que ele vai para a escola, que ele precisa assistir aula, que no meio das aulas vai ter um intervalo, que depois do intervalo vai ter aula de novo e que ele vai para casa. E isso tudo se torna uma rotina quase... A palavra não é monótona, é porque se torna fixa a tal ponto que fica muito previsível, tá ligado? Fica muito previsível. E isso gera uma falta de dopamina. Os nossos neurotransmissores, tal, a parada da psicologia, o nosso tic-teco, ele começa a se acostumar com essas coisas de tal forma que eu já não acho mais divertido
ir para a escola, se não tiver alguma coisa muito diferente, tá ligado? Eu não acho mais divertido ficar em casa, porque eu fico em casa sem fazer nada e é isso. Não acontece mais nada na minha vida. Uns exemplos muito bons que, com certeza, eu acho que os adultos ou os líderes, eu tenho certeza que os líderes vão se identificar demais. Por exemplo, quando a pessoa é criança, qualquer coisa se torna uma brincadeira muito fácil. Você pega qualquer coisa, vira uma brincadeira. Quando o indivíduo já está adolescente, não é qualquer coisa, não é qualquer brincadeira que a pessoa vai hypar. Não é qualquer brincadeira que a pessoa vai engajar. A brincadeira tem que ter desafio, a brincadeira tem que ter alguma recompensa. Olha lá, se eu fosse fazer uma dinâmica agora, ia ter um bocado de gente que não ia querer dinâmica. Mas se eu dissesse, tem chocolate, tem doce, tem comida, vinha uma arruma assim, vrum, para fazer a dinâmica. Por quê? Porque é a parada da recompensa. A filhazinha de tia Kel não está aqui, mas se eu chamasse ela para fazer qualquer coisa, eu tenho certeza que ela viria correndo. Tá ligado? Por quê? Porque qualquer coisa é novidade. Nossa, estão me chamando, é para eu fazer o quê? Tá ligado? O adolescente, ele começa a ter essa parada de, poxa, que sem graça, vamos fazer um jogo da forca só pelo jogo da forca mesmo. Não tem mais nada não, não tem uma recompensa, não tem um doce. Aí começa aquela coisa, né, tio? Que tal o senhor dar para a turma que ganhar, dar alguma coisa semana que vem? Ou para o professor, né? Chega para o professor, poxa, professor, está muito fraco. Bota para valer um pontinho na prova, porque a gente dá o gás. Acontece muito. Outra coisa, clássica, desenho, animação, coisas cinematográficas, por assim dizer. A criança, ela só se importa com o tanto de luz que está piscando na cara dela. Se o negócio for colorido, tiver vozes fofinhas, se for muito vivo, as cores lá, tal, essa coisa toda, a criança vai empolgar. É tanto que qualquer coisa, é muito comum você, quando os pais, né, hoje em dia, é muito comum os pais, quando as crianças estão começando a dar trabalho, bota um celularzinho lá com um vídeo da Peppa Pig, bota um vídeo lá de algum desenho. Por quê? Porque é muita luz, é muita coisa, a criança fica hipnotizada, olhando para aquilo ali. Nós, eu vou me incluir agora, né? Nós adolescentes já não acontece mais isso. A gente já não tem mais essa capacidade de querer assistir, sei lá, Peppa Pig, de querer assistir Max Steel. Não. Agora a gente quer assistir um negócio com mais tempero. Quando o cabo virou adolescente, a primeira coisa que acontece, menina, gosta muito de dorama. Oi, diz. Peraí. Vá, diga. Tem uma animação no YouTube que ela hipnotiza a criança. Só que tem muita coloração. É meio que... Eu já vi criança, tipo, pegar o controle ali e colocar o nome do desenho e ele fica louco. Acontece isso mesmo, pô, acontece. Acontece isso com nós, adolescentes também. Muitas vezes a gente se pega numa série e aí passa a madrugada assistindo a série. Por quê? Porque sim, né, pô? Mas, pronto, aí com questão de série. Agora, as séries, os filmes, tudo precisa ter alguma coisa que seja muito chamativa ao adolescente. Precisa ter um drama envolvendo os personagens no dorama, entendeu? Precisa ter, no caso dos meninos, precisa ter uma ação muito bacana, precisa ter efeitos, precisa ter, sei lá, poderzinho, tal, essas coisas. E isso a gente olha e diz, caramba, que negócio massa, tá ligado? As meninas, sei lá, podem gostar de poder, vice-versa também pode acontecer. Mas já vocês vão querer, sei lá, um romance, aquela história do menino que nunca consegue ficar com a menina, tal. Não sei, eu não sou mulher, tá, gente? Se eu errar aqui, me perdoe. Sério. Outra coisa que é comum demais. Questão de supervisão. Questão de autonomia. A pessoa, quando é criança, o que é que acontece? Cadê? Vem cá, deixa eu usar esse exemplo. Fica aqui do meu ladinho. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai andar e eu vou lhe segurar. Você ande, mas não ande muito forte não, porque senão eu não puxo. Vá, ande. Não, para lá. Pronto, vá. Pronto. O que é que acontece? Vá, ande de verdade, eu puxo. O que é que acontece? Os pais, eles fazem isso aqui com a criança. Ó. Eles puxam a criança, eles conduzem. Valeu, boizão. Eles conduzem a criança para tudo. Por quê? Porque como a criança ainda não sabe de nada, qualquer coisa é extremamente perigoso para a criança.
Você pode olhar até no reino animal, nos animais, isso acontece muito. Os pais, eles precisam ficar lá protegendo o filhote para que alguma coisa de muito ruim não aconteça. Só que, aí trazendo para o nosso contexto, né, isso acontece também. Os nossos pais, eles têm, quando a gente é criança e quando é adolescente também, todas as fases, eles têm o maior cuidado do mundo, porque eles têm medo que alguma coisa possa acontecer com a vida de cada um de vocês. Beleza? Mas, na visão do adolescente agora, na visão do adolescente, ele diz, poxa, eu já vivi algumas coisas. Poxa, cara, eu sei que se eu for subir uma escada, eu não vou subir correndo. Se eu for subir correndo, eu subo correndo, mas eu sei como subir uma escada correndo. Entendeu? Eu não vou cair. O adolescente, como ele já foi acostumado com um monte de coisa, não só estímulo psicológico, mas físico também. Como um adolescente, ele já é acostumado, ele já tem uma carga, ele já tem uma ideia de coisas que podem acontecer com a vida dele. Aí ele diz, poxa mamãe, você não precisa estar mais me segurando. Por quê? Porque agora eu sei andar, porque agora eu sei fazer as coisas. Aí, isso acontece demais. Os adolescentes, nós adolescentes, queremos ter autonomia. Agora a gente já sabe fazer umas coisinhas e a gente não quer ter papai e mamãe prendendo a gente o tempo todo. Por mais que isso seja cuidado, tá certo? E, com relação dessa parada da supervisão, para os pais não acharem ruim, no final da pregação eu vou polir um pouquinho melhor essa ideia. Como eu falei, coisas rotineiras vão gerar para o adolescente essa sensação de tédio, vão gerar essa emoção de que nada mais tem graça. Um exemplo, não tem visitante aqui. Pronto, mocinha, foi a tua primeira vez sexta-feira passada? Não, mas tu está aqui há um mês, mais ou menos. Um mês, mais ou menos um mês. Muito bem, repare só, eu tenho quase certeza que a primeira vez que você veio, muito provavelmente, você achou as coisas mais interessantes, mais legais, entre aspas, do que estão agora. Por quê? Porque seu cérebro já se acostumou com a dinâmica do culto. Quando o adolescente chega, quando é a primeira vez da gente qualquer coisa, tudo é novo. Você não sabe que vai ter, sei lá, você não sabe que vai ter louvor, no meio do louvor vai ter alguém que vai falar alguma coisa, ler alguma coisa e orar. Depois disso, vai ter um momento de engajamento. Depois disso, vai ter um momento de oferta, palavra, tal. Você não sabe, aí você fica, caramba, tudo é uma novidade. E as músicas, todas as músicas são novas. Você fica, caramba, que música massa, nunca tinha escutado. Quando as coisas vão passando, com o passar do tempo, essa carga de novidade, essa carga de, poxa, alguma coisa nova, se perde. E a gente pode se ver entediado muito por não saber administrar as nossas expectativas e não saber administrar os nossos estímulos. Muitas vezes a gente bota uma expectativa muito grande num culto, bota uma expectativa muito grande num filme ou até mesmo em alguém. E a gente se frustra muito, a gente diz, caramba, eu botava mó moral que esse negócio ia ser muito massa, mas que negócio sem graça. Isso é o tédio aparecendo assim, tchum, como tem lá no Divertidamente, isso é o tédio pegando a mesa, pegando o painel de controle lá da sua vida. Beleza? Entendendo o que é tédio, entendendo que o tédio é essa parada que deixa as coisas meio sem graça devido a uma coisa rotineira e que esse tédio pode nos impedir de fazer coisas que a gente precisa fazer, que é como o Caba disse lá, o tédio está muito associado com a preguiça. Por uma coisa não ser legal, você não faz, porque essa coisa não lhe impressiona mais, tá ligado? Aí fica nessa balança. Você só faz uma coisa se essa coisa lhe impressionar. Se essa coisa não lhe impressionar, você não faz. Mas, bebam água. Porém, todavia, entretanto, aí eu vou mandar uma mensagem para os terceirantes de plantão. Terceirantes de plantão aqui, cadê? Terceirantes de plantão, muito bem. Exaustão, estar cansado, estar exausto com alguma coisa, não é estar entediado ou preguiçoso, preguiçosa, tá certo?
Vamos abrir lá em Mateus 11, tá certo? Mateus 11. Não caia, por favor. Depois eu pego, tá de boa. Valeu, boy. Mateus 11, versículo 28. Amém ou misericórdia? Uou, boa. Vamos lá. Mateus 11, eita, é isso mesmo. Mateus 11, 28, tá assim, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar rapidinho. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela porção da palavra que o Senhor reservou para o culto de hoje. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, a falar nos nossos corações. Que a tua palavra seja contundente. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha como uma faca e nos fira. Que o Senhor venha com a tua palavra e machuque realmente o nosso ego. Que o Senhor venha e nos transforme. Que o Senhor venha e nos constranja através dessa palavra, Paizinho. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu trouxe essa parte aqui sobre exaustão, porque no outro extremo da adolescência, porque, em teoria, nós temos que adolescente começa no 12, 13 e vai até os 18, tá certo? Mais ou menos até os 18. Quando a gente está no início da adolescência, a gente não vai ter muito essa coisa de talvez, coisas podem acontecer. No início da adolescência, a gente pode ter de não estar tão cansado e sobrecarregado com as coisas. Pode ser, mas tem exemplos. Aí, com o passar dos anos, os anos vão passando, as responsabilidades vão chegando, as coisas que a gente precisa fazer vão batendo na porta, e a gente acaba chegando na fase dos 18, dos 17, 15, 18 anos, que é uma bênção. Que do nada começa a aparecer um monte de coisa que você tem que fazer, e é assim mesmo, tem que fazer. Vocês têm que estudar para o Enem, porque se não passar no Enem, coisas podem acontecer, e assim vai. Responsabilidades, pesos, acontece. Aí, o que é que acontece? Principalmente o pessoal que está nessa parte aqui, principalmente o pessoal que está nesse extremo, no extremo de começar a se ocupar demais com as coisas que a vida traz, podem começar a se sentir muito sobrecarregados. E é muito comum de pessoas que não entendam o contexto que vocês estão passando, dizerem, poxa, porque assim, isso acontece muito. Quem aqui já chegou em casa depois de um dia super cansativo, de noite, e a única coisa que você queria fazer era se deitar na sua, sem tomar banho, sem nada, se deitar na sua cama e ficar assim? Não acontece? Não acontece? Muito bem. Então, muitas pessoas podem chegar para você que não viu o que você fez o seu dia todo e dizer, deixa de ser preguiçoso, vai fazer alguma coisa. Poxa, mancada da bexiga, né? Porque, pobre, muitas vezes vocês estão sobrecarregados, vocês estão cansados com muita coisa. Muitas vezes até nós podemos confundir preguiça com exaustão. Muitas vezes nós nos cobramos o tempo todo de querer produzir mais, de querer estudar mais, de querer fazer alguma coisa mais, sendo que a gente não entende que a gente acabou de vir de um dia super cansativo
e que a gente não tem condição mais de fazer alguma coisa que não tem mais condição. Agora só resta descansar. Entendeu? Muitas vezes nós nos cobramos. A gente sai de um simulado na escola e diz, pronto, nossa, errei tudo. Agora eu preciso corrigir todas as questões e fazer o simulado de novo, enquanto eu ainda lembro de tudo. Não, pô, a vida não é assim, né? Porque assim, nós é gente, né? Ninguém é de ferro. Muitas vezes nós podemos confundir exaustão com preguiça, com estar tedioso, mas não é bem assim. Aí, uma coisa que é muito bacana. Antigamente, eu falo assim como se eu fosse o cara mais velho da face da Terra, né? Mas, nas gerações para trás, era muito comum os adolescentes terem muito mais tempo ociosos, tá ligado? Era muito mais comum adolescentes passarem a tarde toda em casa, ou passarem a tarde toda brincando, fazendo alguma coisa, sem necessariamente ter uma rotina muito pesada envolvida. Mas, hoje em dia, é muito comum alguém ter, sei lá, vou começar a chutar, viu? É muito comum alguém ter futebol na segunda, aí na terça tem aula de matemática, aí na quarta tem aula de inglês, aí na quinta tem judô, aí na sexta tem rede livre, e quando vê, no sábado e no domingo arranjam coisa para você fazer também. Ou seja, diferente do que acontecia há algum tempo, no meu contexto, que eu passava muito tempo em casa sem fazer nada. Provavelmente os pais de vocês também. Ou eles tinham assim, uma atividade fixa que não demandava essa rigidez cognitiva de ok, hoje eu tenho uma coisa, amanhã eu tenho outra coisa, amanhã eu tenho outra coisa diferente. Muitas vezes os pais de vocês ou não faziam nada, ou faziam a mesma coisa com a mesma quantidade de pessoas, com o mesmo grupo sempre. Com vocês já não é assim. Cada vez mais a gente vê adolescentes com rotinas fixas e muito loucas. A gente fica, caramba, como é que pode? Esse caba com, sei lá, 13 anos, 14, está fazendo mais coisa do que eu faço na minha rotina. Que loucura. Isso não é necessariamente ruim. Tem os seus lados positivos e negativos. Mas a gente tem que entender que nós não somos de ferro e que precisamos descansar. Tá certo? Toda essa questão da rotina, toda essa questão da rotina se formando na adolescência, traz uma mensagem muito importante do quão a gente precisa saber descansar. Porque se você não souber descansar, você vai acabar fazendo uma coisa que você jura que você está abalando, jura que você está descansando pacas, mas quando vê no outro dia, você acorda, parece que, nossa, um caminhão lhe atropelou. Por quê? Porque você não soube descansar direito. Cuidado com atividades que parecem ser descanso, mas na verdade não são, podem ser uma armadilha muito perigosa para você. Exemplo potente, telas e redes sociais. Muitas vezes a gente diz, ok, vou dar um descanso de 30 minutos e vou zapear o Instagram. Vou dar um descanso de 30 minutos e começa a zapear lá no Instagram. Tchum, tchum, tchum. Aí quando vê, você está lá no Instagram, no TikTok, sei lá, na rede social, e fica lá zapeando. Quando vê, já se passou meia hora, já se passou 1 hora, já passou o tempo que você era para estar descansando. E aquilo ali não é, com certeza, não é um descanso efetivo. Por quê? Porque naquele momento, você nada mais está fazendo do que mandando um monte de informação, mandando um monte de coisa para o seu cérebro. É como se você, quando começa a zapear lá o Instagram, é como se você fosse aquela criança que está vendo um desenho animado pela primeira vez, que está olhando para o vídeo no YouTube pela primeira vez. Você fica hipnotizada. E o seu cérebro, ele começa a ser sobrecarregado com tanto de informação que tem lá, tá ligado? E isso faz com que a gente não descanse. Muito pelo contrário, faz com que, quando a gente volte para a atividade que a gente estava fazendo, seja estudo, seja qualquer outra coisa, a gente fique com um gap de vontade, fique com um gap de prazer muito grande. Por quê? Você passou mais de 30 minutos consumindo dopamina do Instagram e agora você precisa estudar por, sei lá, 2 horas ou fazer alguma coisa importante durante uma quantidade de tempo lá. O seu cérebro, ele vai dizer, eu não quero. Por quê? Eu quero aquilo que me dá dopamina, eu quero aquilo que me dá prazer. Ok?
Outra coisa, aí os meninos se encaixam nessa categoria. Jogos, não só jogos eletrônicos, mas jogos competições. Pode ser uma faca de dois gumes, tá ligado? O jogo pode ser muito bom quando você tá, por exemplo, é muito massa. Às vezes, no final de semana, eu pego e tiro para jogar meu LOLzinho com os meus amigos. Quando eu jogo poucas partidas, é muito massa, porque a gente faz uma resenha lá, a gente começa a jogar tal, a gente começa a dizer, eita, pô, tu joga muito mal, tal, não sei lá o quê. Aí do nada, caramba, que negócio massa que tu fez, e vai. Mas quando começa a passar o tempo, quando você começa a jogar muito, aquilo ali vem como uma faca de dois gumes, porque entra a parada tanto da dopamina da tela, que você passa muito tempo sendo dopaminado pela tela, e depois para você fazer outra coisa que não lhe dê tanta dopamina, fica difícil, quanto você começa a botar uma pressão psicológica na sua cabeça de que você precisa desempenhar aquela atividade o máximo possível. Aí, quando vê, sei lá, um futebol, que era uma coisa que você gostava muito de fazer, que lhe dava muito prazer, lhe deixava muito feliz, você não consegue mais ficar relaxado, você começa a ficar tenso o tempo todo, você fica lá tenso, rígido. Por quê? Porque você quer desempenhar o futebol o máximo possível, porque você quer ganhar de todo mundo no futebol, tá ligado? Uma coisa que você gostava de fazer, agora lhe deixa tão tenso, lhe deixa tão em estado de alerta, seu sistema simpático fica tão ativado, o sistema de luta ou fuga, de alerta, fica tão ativado na sua cabeça, que quando você vai fazer alguma coisa, você diz, caramba, eu não descansei nada esse fim de semana. Por quê? Você passou o fim de semana todo tenso com o jogo, tá ligado? Jogando futebol, jogando, sei lá, Free Fire, qualquer coisa que seja. Ou seja, o tal do jogo também é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado para fazer. Porque é um pulo para a gente sair de uma coisa saudável e divertida, tá? A gente ir para uma coisa competitiva que nos deixa extremamente tensos com aquilo. Beleza? Como eu já falei, tela também precisa ser controlada precisa ser dosada como se fosse remédio, para a gente não ficar doido. Pronto. Entendendo o que a gente tem que tomar cuidado, entendendo as atividades que não dão descanso, agora vamos entender as atividades que nos fazem ativamente descansar. Um exemplo assim, top, dormir. Muitas vezes a gente chega em casa, vai jogar, vai fazer alguma coisa, vai assistir vídeo, vai assistir série, e a gente tira tempo de sono. O tempo que a gente podia estar dormindo, a gente faz outra coisa que não faz a gente descansar. Minha gente, dormir é uma coisa ótima, eu recomendo para todo mundo, pô. Dormir assim, 7 horas é incrível, 7, 8 horas é fenomenal, pô. Para quem está acostumado a dormir 4, 5, 6, quando chega um dia que você dorme 7 horas, você diz, caramba, que loucura, pô, acho que eu dormi muito. Mas não, você dormiu o normal. Outro exemplo também de atividade física, é uma coisa muito boa também, porque regula a parada da dopamina. Muitas vezes, quando você vai para uma academia, quando você vai para uma coisa que exija esforço físico, você regula essa parada de dopamina e cortisol, porque numa atividade física, o seu corpo, ele libera cortisol, libera adrenalina para você fazer aquela atividade. Mas depois, por causa dessa liberação de cortisol e de adrenalina, o seu cérebro, ele fica menos sensível a precisar de um estímulo de dopamina, tá ligado? Porque você diz, ele está acostumado, por exemplo, alguém aqui faz academia. Eita, tem gente que faz academia, isso muito bem. Depois que você sai de um treino, muito bem. Depois que você sai de um treino, o que é que acontece? O seu corpo, ele entende que você acabou de passar por, sei lá, uma luta pela sua vida, tá ligado? Você estava dando a vida lá para puxar o peso. Depois disso, o corpo diz, ok, meu irmão, depois dele quase morrer, como ele quase está morrendo todo dia no treino, então, as outras coisas vão ser muito mais tranquilas para ele fazer. Comparado com, se você sente alegria, se você se sente bem treinando, qualquer outra coisa que não seja treinar também vai lhe deixar bem, entendeu? O exercício físico vai exatamente nessa parada de regular a dopamina por causa do cortisol e da adrenalina.
Muito bem. Pronto, agora entrando sobre coisas. Eu lembro que eu estava conversando com Luísa um dia desse. Outra coisa que é massa é tempo de solitude. Tempo em que você, assim, do nada se senta, começa a olhar para o nada. Eita, tem que tomar cuidado com o retorno. Você se senta, começa a olhar para o nada e fica, sei lá, olhando as árvores, os pássaros cantando. Isso é um descanso ativo muito bacana. A gente chama isso de contemplação em solitude. Isso é uma disciplina espiritual. Pessoas recomendam para que você aprimore sua fé, aprimore seu relacionamento com Deus, que você descanse dessa forma. Que você tire um tempo para ficar assim. Não é sem fazer nada, tá, gente? É para que você tire um tempo para você simplesmente parar e refletir. Parar, refletir assim, esvaziar a sua cabeça e comece a olhar como o mar quebrando é incrível, tá ligado? É meio que isso. Porque na correria do dia a dia, na rotina, na loucura da nossa cabeça, a gente muitas vezes não tem esse tempo de parar e contemplar as coisas que Deus fez. E como é massa as coisas que Deus fez, tá ligado? Uma coisa que eu faço todo acampamento é, algum momento, quando, sei lá, por algum motivo eu não estou muito atarefado, eu me dedico a ficar olhando para o meio do mato e dizer, caramba, Jesus, que negócio massa, o Senhor é top. Isso é muito bom, porque é um tempo que você tem para, literalmente, descansar a sua mente, descansar o seu emocional, tá ligado? Meditação e oração é outra coisa. A gente falou de dormir, atividades físicas, a gente falou sobre tempo de solitude, que é muito bom para descansar a mente, e agora a gente tem meditação e oração. Meditar na palavra e orar é uma forma de você ter um descanso, uma disciplina espiritual baseada num crescimento espiritual, tá ligado? Como assim? Você, a partir do momento que você medita e que você ora, você faz esse combo, você cresce em fé, você cresce em maturidade espiritual, você faz como se fosse uma manutenção, tá ligado? Entendam que tudo na nossa vida, a gente precisa cuidar, verdade? Se você tem um celular, celular. Se você tem um celular e não cuida dele, deixa ele, sei lá, sem película, sem capinha, deixa ele na ponta de qualquer canto para ele cair e tal, essas coisas, vai dar errado. No seu espiritual é a mesma coisa. Se você não cuidar do seu espiritual, se você não cuidar da sua relação com Deus, aquilo ali vai ficar mais frágil, tá ligado? Então, é importante que você tenha esse tempo de manutenção, de relacionamento com Deus e de oração. Isso é um descanso efetivo, sim. Você descansa, você aprimora o seu espiritual, tá certo? Outra coisa muito importante, se pá, é uma das mais importantes na adolescência e na nossa vida como geral. Isso acontece muito também na vida do adulto. A gente precisa aprender a dizer não. Qualquer pessoa vem com uma coisa assim, você diz, ei pô, bora fazer tal coisa, vou. Ei pô, tu pode fazer tal coisa hoje, posso. Ei pô, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver, você não tinha nada a ver com a história. Tu consegue ajudar ali fazendo tal coisa? Consigo. E você vai fazendo isso, e você vai fazendo isso, e você vai se desgastando. Você vai se desgastando, até que chega um momento que você está tão sobrecarregado de coisas que não eram necessariamente obrigações suas, que não eram necessariamente responsabilidade sua para fazer, que você fica um bagaço. Quando vê, tem um pedaço de Augusto em um canto, tem um pedaço de Augusto em outro canto, tem um pedaço de Augusto em outro canto. Todo mundo tem um pedacinho de Augusto, menos Augusto. Augusto está dividido em todos os cantos ao mesmo tempo que você pode estar em todos os cantos, você não está em lugar nenhum. Ou seja, é muito importante dizer não. Se, sei lá, por um acaso você não está gostando, se você acha que o judô não está fazendo bem, você pode chegar para o seu pai e sua mãe e dizer, ó, papai, mamãe, estou muito cansado. A minha vida está assim, assim, assim. O senhor poderia me tirar do judô, nem que seja num horário, vou ficar fazendo, sei lá, de 15 em 15 dias. É importante você dizer não. Para aquele amigo, sei lá, que toda vez quer sair com você, quer fazer um negócio assim, muito aleatório, e você só quer ficar em casa dormindo. Você diz, ei, pô, sinto muito, não vou, eu preciso dormir, tá ligado? É
é importante a gente saber dizer não para as coisas, para que a gente não venha se sobrecarregar. Voltando para o texto de Mateus, eu vou até ler de novo, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Eu já li, mas eu vou ler de novo, porque ler a palavra é sempre bom. Bíblia nunca é demais. Mateus 11, 28 até o 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Mateus escreve essa fala de Jesus, ele nos está chamando a ter confiança em Deus. Ele está nos chamando a entendermos os nossos próprios limites, a entendermos que muitas vezes, pela força do nosso braço, a maioria das vezes, pela força do nosso braço, a gente não vai conseguir fazer as coisas e diz, entenda que você não é capaz de fazer isso sozinho. Você não está nessa caminhada sozinho. Jogue o peso da responsabilidade das coisas que você tem para Jesus, que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Eu estou dizendo que a vida vai virar um morango, que todos os problemas vão sumir? Não. Os problemas vão continuar lá. As responsabilidades vão continuar lá. A diferença é que agora você vai ter todos esses problemas, todas essas preocupações e problemas, você vai ter ressignificado em Cristo. Você sabe que existe uma pessoa que está no controle de tudo. E você sabe que você entregando aquilo nas mãos de Deus, Ele vai fazer aquilo da melhor forma possível, melhor do que você. Isso já tira um peso das nossas costas incrível. A tal ponto que, por mais que a gente entenda que o suor até pode ser nosso, mas a provisão vem de Deus. O esforço para fazer uma coisa pode até ser nosso, mas a confirmação, o fazer acontecer mesmo, só vem de Deus. A gente entende que nada é pela força do nosso braço. A gente tem que ser humilde e humildemente dedicar os nossos pedidos ao Senhor e dizer, Senhor, me ajuda porque isso aqui eu não consigo fazer. Por mais simples que seja a coisa, me ajuda porque eu não consigo estudar para matemática. Me ajuda, Senhor Jesus, eu não consigo. Mas eu sei que se eu der o gás e colocar tudo nas mãos do Senhor, o Senhor vai dar um jeito de fazer tudo dar certo para honra e glória do teu nome. Por mais que você ache que deu errado, por mais que você, depois de orar, tal, fazer tudo e dizer, nossa, não aconteceu o que eu queria. Tenha calma, na glória Deus vai explicar tudo direitinho para você. Vai dizer, não, o propósito era, eu fiz isso para que isso aconteça. Não se preocupe não, minha gente. Vão acontecer coisas na vida de vocês que vocês vão morrer e não vão saber qual era a moral de ter acontecido aquilo. Isso acontece comigo o tempo todo. Muito bem, agora indo para o confronto, indo agora para o domínio do tédio e chegando no último ponto da pregação, ainda tem chão. Vamos para o texto base, que é Tiago 2. Tiago 2, versículo 15. 14. Tiago 2, 14. A gente vai do 14 ao 26. Eita, não faça isso não. Quem achou diz amém. Amém. Boa, isso aí. Misericórdia eu espero. Tu achou para ele ou ele achou mesmo? Chega batendo, meu irmão. Se garantiu, pô. Isso aí. Tá vendo como é que são as coisas? A pessoa vai se acostumando com a parada. Acharam? Misericórdia. Tá danado, bora.
Foi. Bora. Vamos lá, viu? Tiago 2,14. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de alimento, estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Olha lá, que legal. Eu vou ler de novo o versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Quando isso acontece, antes de tudo, contextualizando, para quem não sabe, Tiago, ele é irmão de Jesus, tá certo? Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. E a epístola de Tiago, a carta de Tiago, é um mix de literaturas. Você não vai ver uma narrativa assim, cronológica no livro de Tiago. Você vai ver como se fossem várias esquetes, vários conselhos curtinhos sobre um monte de coisa. E o que é que isso parece? Isso parece com provérbios, isso parece com literatura de sabedoria. Não à toa, porque ele se inspirou muito. Tiago, ele se inspirou em 3 coisas para fazer, não vou dizer para fazer o livro, para compor a sua literatura, para compor a sua redação. Ele se inspirou nos mandamentos lá, que está no Pentateuco. Ele se inspirou bastante na lei que está presente na Torá. Ele se inspirou na literatura de sabedoria, de provérbios. E também, principalmente, Tiago, como foi irmão de Jesus, ele estava o tempo todo, talvez ele não estivesse lá, mas como ele foi irmão de Jesus, como ele teve contato com Jesus, ele sabia muito do que Jesus ia pregar. Então, foi Pentateuco, Provérbios e o Sermão do Monte. Foram as principais coisas que Tiago utilizou, são as principais bases para fazer a epístola dele. É tanto que a epístola de Tiago, para quem for ler, não vai parecer com uma carta normal que uma pessoa escreve para uma igreja, porque de fato não é. A epístola de Tiago é como se fosse uma carta de sabedoria, tá ligado? É como se fosse um bilhetinho que você escreve dizendo o que você deve e não deve fazer, por que você deve e não deve fazer, tá ligado? Tiago, ele não escreveu que nem Paulo. Paulo sempre ele escrevia uma carta direcionada para alguém. É para a igreja de Gálatas, é para a igreja de Coríntios, é para Tiago, é para Filemão, sei lá, para Tito. Ele sempre escrevia uma coisa para alguém. Tiago não. Tiago, ele compôs a literatura dele, inspirado na literatura de sabedoria, sem necessariamente enviar aquilo para uma igreja. Beleza? Entendendo isso, você pode olhar o versículo 14 e se espantar, porque ele fala um negócio que é muito doido. Ele diz, acaso a fé pode salvá-lo? Você pode pensar, quer dizer que eu não sou salvo pela fé, eu sou salvo pelas obras? Não. Tiago aqui, ele não está dizendo que a fonte da salvação ele não questiona a fonte da salvação. Tiago aqui, ele não está questionando a fonte da salvação, mas sim, quais são os frutos apresentados pela pessoa salva. Quando ele diz, acaso a fé pode salvá-la, ele não está dizendo que o que você faz vai lhe salvar. Ele está dizendo, acaso você só achar que tudo na sua vida está legal, realmente é um sinal de que você se converteu? Realmente, será que você dizer que você acredita em Deus e é isso aí, será que só isso é um sinal de que você é uma nova criatura? É exatamente isso quando ele fala, acaso a fé pode salvá-la? Porque ele já vai começando,
do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que não tem fé se não tem obras? Ele está basicamente, esse trecho de Tiago vai ser o tempo todo ele comparando a necessidade de uma fé que é ativa, de uma fé que produz coisas, tá certo? De que engrandece o nome do Senhor. Indo para o 15 e para o 16. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e você lhe disser, vá em paz, se alimente até satisfazer-se, porém, não lhe der nada, do que adianta isso? Muito massa, porque se você parar para pensar, você pode fazer uma relação direta com essa comparação de Tiago com o que Jesus falou lá em João capítulo 15, a parada da videira verdadeira. Lá em João ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o apicultor, todo ramo que estando em mim, ele poda para que dê mais fruto. Ou seja, se você entende que você está em Jesus, se você entende que você está enxertado, se você entende que você é salvo, encontrado, enxertado por Cristo, automaticamente nós somos naturalmente conduzidos por Jesus a ter uma mudança de vida, a fazer coisas que conduzam e glorifiquem o nome dele, tá certo? Por isso que Tiago ele começa a falar essa parada. Vamos para o 17 e o 18. Assim também, a fé por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Mas, alguém dirá, você tem fé? Eu direi, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. O livro de Tiago, o tempo todo, ele não vai estar dizendo que você é salvo pelas obras, mas ele te convida a mostrar, através das obras, que você foi salvo. Então, entendendo que a ordem é diferente, você é salvo, depois você faz alguma coisa que glorifica ao Senhor, e não o contrário, que você primeiro faz alguma coisa para Jesus dizer, eita, gostei, para depois Jesus dizer, pronto, como você fez tal coisa, agora eu vou lhe salvar. Não, é o contrário. Primeiro você é encontrado por Cristo, depois disso você começa a fazer obras, começa a ter serviço, começa a ter uma mudança de vida ativa. Tá certo? Tiago, ele nos convida a mostrar que fomos salvos a partir de uma conduta que serve ao próximo, assim como Jesus nos serviu. E, antes que a banda me mate, porque da última vez eu terminei muito rápido, a banda já pode subir. Eu ainda estou na metade, isso aí tem tempo, em nome de Jesus. Não. Muito bem. Vamos lá para o 19, a gente foi até onde? Vamos para o 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Isso aqui é muito massa. Para quem não conhece essa história, Abraão, ele estava esperando muito ter um filho lá da promessa que Deus tinha feito. Depois que esse filho nasce, aí Abraão ele começa a endeusar esse filho. Ele começa a dizer, caramba, esse filho é tudo para mim. Ele é a coisa que eu mais lutei a minha vida todinha, e eu vou dar o gás para que tudo dê certo na vida desse filho, e eu só me importo com o que está acontecendo com o meu filho. Abraão ficou nessa neura, ligado? Aí Deus, ele sabiamente, ele diz, vamos lá, se você me ama, leva o teu filho e sacrifica o filho. Aí lá vai Abraão, ele diz, caramba, que loucura. Mas Abraão foi lá, ele teve a fé,
Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. É tanto que toda vez que Isaac chegava e dizia: ei, pô, papai, cadê o cordeiro? Ele diz: relaxa, vai dar certo, Deus proverá. Eu imagino o pobre de Abraão, né? O pobre de Abraão deve ter ficado aflito pra caramba. Meu Deus, eu vou sacrificar o meu próprio filho. Mas, como o Tiago diz, ele foi aperfeiçoado através daquela obra. Ele sabia que Deus ia dar um jeito. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa naquele momento, tá ligado? E ele deu esse passo de fé e disse: se Deus pediu, eu vou fazer porque Ele pediu e é isso aí. Mas foi lá Deus e trocou. Apareceu um cordeirinho lá na hora do vamos ver e Abraão disse: yes, não vou matar o meu filho hoje, família. Foi isso mesmo, pô. O Abraão deve ter, qualquer pai ficaria feliz, pô, e não ter que matar o filho, peraí. Ou seja, simplesmente dizer que Deus existe não prova que você foi salvo. Porque o que a gente mais tem no meio do mundo são pessoas que se consideram cristãs e cristãs, mas que vivem uma vida totalmente desregulada. Pessoas que se consideram cristãos e cristãs e não mostram verdadeiramente o que Cristo tem feito na vida delas, tá ligado? É exatamente isso que ele diz. Você crê que tem um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Aí eu vou logo pular para o 22. Você pode ver que tanto a fé quanto as obras estão atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Ou seja, Jesus, Ele o tempo todo nos convida a sair do comodismo. Ele o tempo todo nos convida a viver uma vida, entre aspas, mais complicada para honrar e glorificar o nome dele. Finalizando no 23 ao 26, cumpriu-se assim a escritura, diz Abraão. Eita, peraí. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, que não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é uma fé morta. Mas Augusto, o que é que isso tem a ver com o tédio? Isso tem a ver com o tédio porque nós não podemos nos deixar dominar pelo tédio. A gente não se pode deixar dominar pela preguiça. A gente não pode ficar fixo em fazer ou não fazer uma coisa pela quantidade de dopamina, pela quantidade de prazer, pelo quão legal aquilo é. Estão entendendo? Infelizmente, minha gente, a vida não é um morango. Muitas vezes a gente vai precisar abraçar esse incômodo, vai precisar abraçar essa dificuldade, entregar essa dificuldade nas mãos de Deus e caminhar. Isso acontece muito com os líderes. Muitos líderes aqui passam por isso o tempo todo. Muitas vezes a gente está passando um sufoco da bexiga no nosso ministério, mas a graça não é ver. É claro que é bacana você ver o ministério frutificar, mas a graça não é você ver, nossa, que ministério bacana que eu fiz. Não, a graça não é essa. A graça é você dizer: meu Deus, pode estar só eu e tu, mas a gente vai, porque no final das contas, o staff não sou eu que faço acontecer, é o Senhor. A integração não sou eu que faço acontecer, é o Senhor. A conexão não sou eu quem conduz, é o Senhor. Então a gente precisa deixar de ser conduzido por essa coisa de querer sempre prazer e abraçar esse incômodo que glorifica ao Senhor. A gente precisa ser muito sábio em controlar esses estímulos que bombardeiam a nossa mente o tempo todo e nos deixam atordoados e entretidos.
diante de uma rotina comum. Quando nós somos verdadeiramente alcançados por Jesus, nós temos prazer em servi-lo. A gente gosta. A gente pode estar passando por um sufoco, mas a gente vem aqui com a maior alegria do mundo. As pessoas que lhe receberam ali na frente, você não faz a menor ideia do que eles passaram na semana todinha, mas eles estavam lá lhe recebendo com maior amor, carinho e alegria. É porque a vida dela está humorando? Não, é porque a alegria que ela tira de Cristo. É porque Cristo que fortalece ela através desse passo de fé que ela dá. É Cristo que fortalece ele através desse passo de fé que ele dá em servir, por mais difícil que pareça. Jesus, ele nos convida a deixar nas mãos dele, deixar as coisas nas mãos dele e entregar uma vida que se desgasta para honrar e glorificá-lo pelo sacrifício que ele fez na cruz. Quando a gente entende o sacrifício de Jesus, a gente diz: poxa, Jesus fez tanto por mim, eu preciso fazer pelo menos isso por ele. Ele sofreu tanto na cruz para me considerar amigo, para me considerar filho. Então, o mínimo que eu posso fazer é estar lá na sexta, servindo a ele. O mínimo que eu posso fazer é amar o meu irmão. O mínimo que eu posso fazer é segui-lo. Essa é a graça. É isso que acontece em nosso coração. Quando o Senhor vem, habita em nós. Quando o Senhor vem e faz morada dentro de nós, a nossa vida muda, o nosso pensamento muda, e nós somos conduzidos a viver uma vida que glorifique o Senhor, por mais que doa, por mais que seja difícil, porque a gente sabe que aquele que está conosco é maior que qualquer dificuldade que possa aparecer. E a gente sabe que por mais difícil que estejam as coisas, Jesus, ele nunca vai nos abandonar. Jesus, ele é o único que vai estar com você durante toda a parte do processo. Jesus, ele é o único que vai estar com você do mais alto monte até o mais profundo vale. Então, se apegue a isso e entregue realmente a sua vida a Jesus, porque é ele que dá o verdadeiro sentido para as nossas vidas. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Paizinho, por esse amor que nos invade, Paizinho. Muito obrigado por esse amor que faz tudo mudar na nossa vida. Muito obrigado, Paizinho, porque é o Senhor que toma conta da nossa vida. Muito obrigado porque é o Senhor que nos conduz a viver uma vida que te glorifica, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não ser domados pelo tédio. Senhor Jesus, vem com teu Santo Espírito e nos dá sabedoria, Paizinho. Nos dar ousadia para darmos passos difíceis para honrar e te glorificar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não sermos domados por qualquer dopamina barata, mas que a gente seja sábio, que a gente seja prudente, que a gente seja temperante em cada coisa, que a gente seja temperante nas decisões, que a gente tome as decisões com sabedoria, que a gente procure tomar as decisões o mais correto possível, não para que o nosso nome seja glorificado, não para que as pessoas digam: nossa, Augusto, ele toma muito bem as decisões. Não, para que as pessoas olhem para nós e digam: caramba, Augusto realmente foi transformado por Jesus, olha o que ele está fazendo. Senhor Jesus, vem sobre nós e quebra esse ego, Paizinho, nos quebra por completo e nos transforma, Senhor, nos faz mais parecidos contigo a cada dia, nos ajuda a continuar firmes na caminhada, nos ajuda a permanecer firmes em teus mandamentos, nos ajuda a permanecer firmes na tua palavra, nos ajuda a permanecer firmes em ti, Senhor Jesus, porque
sem ti não existe obra capaz de conseguir que a gente consiga, não existe obra capaz de fazer com que a gente consiga ter lugar contigo. A gente só consegue fazer obras bonitas, a gente só consegue servir bem, a gente só consegue ler a Bíblia com constância, a gente só consegue dar o gás na conexão, dar o gás na escola, na faculdade, na família, porque o Senhor está conosco. Então, Senhor Jesus, muito obrigado. E a gente te pede, Senhor, que o Senhor não nos deixe como estamos, que o Senhor venha e nos incomode com cada pecado, que o Senhor venha e não deixe o nosso coração ficar rígido, que não deixe o nosso coração petrificar, Senhor, que o Senhor venha todos os dias e nos constranja com o pecado que nós fazemos, para que a gente venha e se santifique diante de Ti, porque o Senhor é santo, 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 e o Senhor não quer que a gente tenha uma vida presa à preguiça. O Senhor não quer que a gente tenha uma vida presa à inveja, a tédio, a nojo. O Senhor quer que a gente tenha liberdade em Cristo. Então vem, Senhor Jesus, e rompe cadeias, Paizinho. Quebra cadeias, Senhor Jesus. Vem, Senhor, e traz libertação. Se houver pecado, que o Senhor venha e traga libertação. Vamos louvar ao Senhor. Ainda de olhos fechados, nós adoremos ao Senhor verdadeiramente, sem interrupções. Eu sei que você anda tão preocupado, perdeu a esperança e anseia por paz, mas você não vê que alguém sustentando as flores do campo e as aves do céu. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor pra sempre é Deus. Ele é o Criador de tudo, nunca se cansará. Insondável seu saber. Ele fortalece o cansado e dá novo vigor ao fraco e faz como águia voar. O mundo pode temer, mas o que esperar nele, nova força terá, pois Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sei que você anda tão preocupado, perdeu a esperança e anseia por paz, mas você não vê que alguém sustentando as flores do campo e as aves do céu. Será que você não sabe?
mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Senhor Jesus, santo, santo, santo é o teu nome, Paizinho. Só tu, Senhor Jesus, é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor era aquilo que faltava em nós. Muito obrigado, Senhor, por fazer novas todas as coisas na nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mesmo que a gente fosse digno de toda a condenação, o Senhor não nos condenou. Muito obrigado porque pelo teu sangue, Jesus, nós fomos justificados diante de Deus. Muito obrigado porque pelo teu sacrifício nós pudemos ter comunhão de volta com o Pai. Muito obrigado porque através do teu sacrifício nós somos alvos, nós somos brancos como a neve. Senhor Jesus, nos ajuda, Paizinho, a não ser como os fariseus que queriam julgar aquela mulher. Nos ajuda, Senhor, a soltar as nossas pedras, Paizinho. Nos ajuda, Senhor, a não condenar. Nos ajuda, Senhor Jesus, a perdoar. Nos ajuda, Senhor Jesus, a acolher aquele que nos fez mal. Nos ajuda, Senhor Jesus, a acolher aquele que não gosta de nós. Nos ajuda, Senhor Jesus, a acolher aqueles que podemos considerar nossos inimigos, porque nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor, na sua cruz, morreu por cada um que está aqui, para que nós podemos novamente ter contato com o Pai. Senhor, que todos os dias a gente medite, que todos os dias a gente acorde, Senhor, com essa certeza, com a certeza de que somos pecadores, com a certeza de que somos pessoas dignas de juízo, mas mesmo assim, o teu Filho, através do sangue do teu Filho, nós não somos condenados, porque a condenação estava sobre Jesus.
Muito obrigado, Senhor, porque o sacrifício do Teu Filho levou sobre nós todos os nossos pecados, os pecados de hoje, os pecados de amanhã, os pecados que já aconteceram, não só para nós, mas para todas as pessoas que já creram, que creem, que ainda vão de crer. Muito obrigado porque o Teu sacrifício, ele é único, ele é suficiente e universal para todos aqueles a quem o Senhor escolher como filhos. Senhor Jesus, nos ajuda a ser cada vez mais parecidos contigo. Nos ajuda a, assim como o Teu Filho fez, nos ajuda a ser servos humildes, nos ajuda a acolher, nos ajuda a perdoar, porque antes de tudo fomos perdoados por Ti. Nos ajuda a amar, Senhor Jesus, o próximo, porque o Senhor nos amou primeiro. Que o Senhor venha e fale, Senhor, nos momentos de conexão, que possa ser um momento em que a gente cresça, Senhor Jesus, em comunhão, que possa ser um momento que a gente também aprenda mais de Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor venha e nos conduza a viver igreja servindo, que o Senhor nos conduza a viver igreja através da comunhão com o próximo, através da comunhão com as pessoas, e que o Senhor nos ajude a sair da igreja, porque o Senhor não fez a igreja para ficar fechada, o Senhor fez a igreja como uma panela aberta, para que pessoas entrem e para que pessoas saiam para chamar pessoas para que entrem. Então, Senhor Jesus, que nós possamos frutificar, que nós possamos, Senhor Jesus, mostrar aos outros, honrar e glorificar a Ti através da nossa vida, para que as pessoas vejam pecadores transformados constantemente pelo Teu Filho. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Dá-lhe, meu povo! Uou, fortíssimo! Sim, obrigado. Para você ver como é que... Você que estava assistindo de casa, muito obrigado. Vem cá, vem cá. Vamos, fala com o povo que está de casa. Manda um tchauzinho. Passa o tchauzinho pra cá. Tchau! Até! E vem ser igreja com a gente, vem. Só fique em casa se você não tiver como vir. Valeu, Cidade Viva. Valeu, Rede Livre. Outro plano. Fui. Vem ser livre pro reino.